de Hebreus, capítulo 12, e o verso de número 12. Hebreus 12, a partir do verso de número 12. Eu queria falar sobre renovando a força do cansado. Nós estamos nesse propósito, nesses dias de um renovo espiritual, emocional. E eu queria ler com você esse texto, Hebreus 12, 12. A palavra de Deus diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Em algumas traduções, restabelecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. E fazei caminhos retos para os pés, para que o que está manco não se desvie totalmente, antes seja sarado. Amém, irmãos? Quantos podem dizer amém para a palavra de Deus? O Senhor tem descanso para nós hoje, nesses dias, amém? Eu queria começar falando sobre essa exaustão, esse cansaço emocional e até espiritual. E falando sobre dois tipos de cansaço que nós vivemos. Existe um cansaço que é aquela sobrecarga que trazemos sobre nós, que ela vai além da nossa capacidade emocional ou espiritual ou até física. A gente quer abraçar tudo, carregar todo o peso nas costas, né? Porque a gente se acha forte, capaz, suficiente. Então vem uma sobrecarga, né? Isso é o pecado da presunção. Isso é Pedro dizendo: Senhor, eu vou contigo até o fim, se necessário eu morro. Pode deixar que eu dou conta. E aí quando chega na hora H, Pedro nega. Pedro foge porque não dá conta. Isso é um tipo de cansaço, de exaustão. Outro é aquele que não é de fato uma sobrecarga em si, mas é porque muitas vezes estamos fracos, em sequidão de alma, vivendo uma apatia espiritual. Às vezes a gente está andando de tanque vazio, como mencionou o pastor aqui semana passada, e a gente não consegue, até nas coisas mais simples, mais fáceis da vida. E a gente se cansa. E muitos, ao se cansarem, desistem, infelizmente. E eu queria ver com você alguns exemplos de homens, mulheres, de personagens bíblicos que passaram por esses momentos que muitos de nós estamos passando hoje, de cansaço, de sobrecarga. Eu acho que a palavra que nós mais temos ouvido hoje é cansaço, né, pastor Ricardo? A gente começa nos aconselhamentos, nos discipulados e a expressão estou cansado. E eu quero aprender com você e com os exemplos bíblicos sobre isso. Sobre aqueles que se cansaram, que se exauriram, que foram até o limite da alma, e o porquê que isso é tão sério, e porquê que isso é tão danoso para a nossa vida. Então eu queria ver com você o exemplo de Esaú. Nós vamos ler alguns textos bíblicos. O exemplo de Esaú, em Gênesis capítulo 25 e o verso de número 29, se puder projetar. Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Aí, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto, porque disso também foi chamado Esaú, ou Edom, que é vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, ou de primogenitura. Disse Esaú: estou quase morrendo. Estou cansado demais, afadigado. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jura primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então nós estamos vendo aqui um relato bíblico em que Esaú, o filho mais velho, que tinha direito, que tinha uma promessa sobre a sua vida, mas no episódio da vida ele estava voltando da sua
da sua empreitada, do seu trabalho, dos seus empreendimentos, e ele estava exaurido, cansado, a ponto de dizer, estou quase morrendo. E nós vamos estudar esse caso porque Esaú nos mostra que aquele que está cansado, ele negocia valores. Ele abre mão de valores. Ele abre mão de princípios por conta do seu estado emocional ou espiritual. Então quem está cansado está em sequidão, está em necessidade de algo. E por conta disso despreza as promessas de Deus, perde a esperança. Veja o quanto é sério isso. Então, todas as vezes que nós nos encontramos em momentos da nossa vida, como esse que Esaú viveu, nós corremos o risco de abrir mão de valores e princípios e perder as promessas de Deus na nossa vida, por conta do cansado. Então, todas as vezes que em algum momento, em alguma área da sua vida, você expressar e dizer, eu estou cansado, tome cuidado com isso. Porque sempre haverá uma proposta interessante para aqueles que estão cansados. Sempre vai haver um Jacó oferecendo um prato de ensopado de lentilha para que você abra a mão da promessa, para que você abra a mão do seu sonho, para que você abra a mão do chamado de Deus na sua vida. Nós temos visto isso muitas vezes, quando em determinado momento da vida, homens cansados de tanto pagar conta, pagar boleto, pagar prestação, eles dizem, estou cansado de ser pobre. E se tem um negócio que cansa é ser pobre, né, irmão? Não é fácil, não. Na outra vida, eu queria ser pelo menos de classe média para cima, assim, porque ser pobre cansa demais. Mas todas as vezes que você disser e expressar algo assim, sempre vai haver uma proposta maligna de enriquecimento fácil, de dinheiro rápido. Sempre vai haver as betes da vida, as apostas, os tigrinhos da vida. Meu Deus, quantos têm caído nesse laço maligno? Porque estão cansados. E aí Satanás chegou e ofereceu algo diferente, algo fácil, rápido. Quantos casamentos não estão sofrendo na sua intimidade, porque talvez um dos cônjuges estão insatisfeitos, estão cansados da sua vida íntima. E talvez por causa disso Satanás encontra tanta facilidade para oferecer para o cônjuge sites pornográficos, propostas de prazer rápido, momentâneo. Porque você está cansado. E porque você está cansado, Satanás tem uma bandeja pronta para você. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitos. Estão cedendo às propostas suculentas diante de um quadro de fadiga, de exaustão e de cansaço emocional. Esse é o caso de Esaú. Que nós tomemos cuidado nesses momentos de exaustão espiritual, de cansaço emocional. Porque virão as propostas. Jesus, depois de 40 dias orando e jejuando e com fome e com sede, com certeza ele estava cansado daquilo. Mas quando ele está cansado, Satanás se coloca diante dele e oferece, faz propostas e tenta seduzi-lo. Mas Jesus permanece firme, mesmo estando cansado, e com fome e com sede. Então esse é o exemplo de Esaú. Aqueles que estão cansados negociam valores. Abrem mão de promessas, das promessas de Deus. Um outro exemplo de cansaço que a Bíblia nos mostra é a respeito do povo de Israel, lá em Deuteronômio 25, 17. E aí, o que eu falo é que o cansado agora, ele se torna um alvo fácil. No primeiro caso de cansaço, você negocia valores, mas aqui você se torna um alvo fácil de ataques espirituais, de opressão espiritual. Deuteronômio capítulo 25, verso 17, nós estamos lendo bastante Antigo Testamento, porque eu estou dando aula no curso teológico, e nós estamos estudando Pentateuco agora. Tem sido muito precioso. Texto da palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 25, 17,
Lembre-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Quando vocês estavam cansados e exaustos, eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás. Não tiveram temor de Deus. Às vezes nós nos encontramos também nesse momento como o povo de Israel. E o contexto histórico é que o povo de Israel está saindo do Egito, caminhando no deserto rumo à terra prometida, e à medida que eles caminham no deserto, eles vão se cansando. Eles vão se afadigando, vão ficando exaustos. E aqueles que vão ficando exaustos vão ficando para trás. Vão ficando na retaguarda. E à medida que eles se cansam e ficam para trás, o inimigo os ataca. Porque os amalequitas eram um povo terrível, irmãos. Ainda hoje tem os amalequitas dessa guerra de Israel. E os amalequitas eram aqueles homens que eles se escondiam debaixo da terra e ficavam à espreita. Embaixo da areia do deserto. E ficavam à espreita, e aquele pequeno grupo que ia ficando para trás, cansado, ele os atacava. E os matava. E os fazia de escravos. Porque quando estamos vivendo nesse estado emocional de cansaço, de exaustão espiritual, nós estamos mais vulneráveis aos ataques do maligno, porque a nossa carne, ela é fraca e ela é aliada do maligno. E o maligno se aproveita das fraquezas da nossa alma, da nossa carne, para nos atacar, para nos afligir, para nos oprimir. Os amalequitas aqui representam a nossa carne, representam a nossa alma. Quando estamos emocionalmente cansados, no sentido vazio, sem vida espiritual, a carne se manifesta, a alma se manifesta, clamando, gemendo. E aí nos tornamos alvos fáceis para o maligno. O pastor ministrou a semana passada sobre setas, sobre dardos inflamados do maligno na nossa mente. E é assim que ele ataca. Porque à medida que nós vamos nos cansando, nos afadigando, a tendência é nós irmos nos isolando. Nós irmos nos afastando do grupo, da célula, do culto, da família. E vamos nos isolando. Vamos abandonando relacionamentos que para nós eram prazerosos, mas agora que não sentimos mais prazer em estar junto. E à medida que nos distanciamos do grupo, nos tornamos alvo fácil para o maligno. Sabe o que é precioso, irmãos, nesses dias? E se você ainda não está envolvido, ainda dá tempo e se junte a nós. É que nós estamos num processo aí de jejum. Que nós convocamos todos os irmãos para estar jejuando, para que ninguém fique para trás. Aí nós vamos evangelizar, convocamos todos para estar juntos, caminhando juntos, para que ninguém fique para trás. Então nós somos essa igreja, esse povo. Até no cinema a gente vai junto. Aleluia. Porque não queremos que ninguém fique para trás, porque alguém que fica para trás porque está fraco emocionalmente, está fraco espiritualmente, e vai se isolando, e vai se tornando um alvo fácil para o maligno. Vira para o irmão querido, bonito, que está do seu lado, se abençoado, e fala para ele, fala assim, não fica para trás não, vem junto conosco, vem junto no jejum, vem junto na oração. Aleluia, porque aqueles que ficam para trás, por conta do cansaço, são atacados mais facilmente. Então esse é o segundo exemplo. O terceiro exemplo que eu quero mencionar e falar com vocês, é o exemplo de Elias. O exemplo de Elias em 1 Reis 19:4, se puder projetar, Elias 19:4, é que nós nos cansamos, nos exaurimos, nos afadigamos quando queremos resolver tudo. Queremos abraçar o mundo. E Elias foi um desses, que por causa dessa atitude chegou a um momento de estafa, de burnout emocional. 1 Reis 19:4. E entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados.
Então o texto diz que Elias, cansado, afadigado, senta debaixo de um zimbro e pede para ele a morte, no estado de fadiga emocional, de depressão, crise de ansiedade, pânico. Homem de Deus, mas que cometeu um erro. Queria fazer, fez mais do que Deus havia pedido para ele. E por conta disso, veio a consequência. Deus o honrou, os milagres vieram, o Espírito fluiu, porque Deus honra a unção. Aquilo que Deus te dá, Deus não toma de você, vai fluir. Mas quando fazemos aquilo que Deus não nos mandou fazer, queremos abraçar o mundo, a consequência vem. E a consequência é que a nossa alma sofre. Cansamos quando queremos fazer o que Deus não nos mandou fazer. Quando queremos resolver todos os problemas, carregar o mundo nas costas. Quando às vezes entramos em batalhas desnecessárias. E às vezes você até consegue. Às vezes você tem até um bom desempenho, uma boa performance. Mas a conta chega, a fatura chega. E a sua alma sente, e a nossa alma sente. Bate a ansiedade, a depressão. Por que Elias viveu isso? Porque se você ler todo o capítulo de 1 Reis 19, 18, 19 ali, você vai ver que Deus deu uma ordem para Elias. Elias, vai, apresenta-te a Acabe e fala para ele que eu vou te dar chuva. Eu vou dar chuva a essa terra. Essa foi a ordem de Deus para Elias. E aí Elias vai ao encontro de Acabe, não encontra Acabe, antes encontra Obadias. E ali já há uma discussão, porque Elias pede para Obadias falar que ele estava ali para Acabe, e Obadias com medo fala, não vou não, senão eu vou morrer. E aí Elias cai numa armadilha, porque quando ele chega com Acabe, a conversa para Acabe você pode ver lá, a expressão de Acabe para Elias, fala assim, olha, o que você faz aqui, você que é o perturbador de Israel? E aí você começa a ver um diálogo ali, e as coisas vão se acalorando, o diálogo vai ficando cada vez mais insustentável, desconfortável, e aí Elias, para tentar resolver o problema, toma uma atitude que Deus não mandou ele tomar. Chama todo mundo aqui, vamos fazer um desafio, nós vamos ver quem é Deus, se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus. E aí lança um desafio, que todos nós sabemos, que é o desafio do Monte Horebe. Convoca os 400 profetas de Baal, e ele clama, Deus derrama poder, sinais maravilhosos, fogo do céu, e ele depois corre junto com toda a nação de Israel para matar todos os profetas, os falsos profetas. Mas a pergunta é, o que Elias está querendo se amostrar se Deus não mandou fazer nada disso? Não era para fazer isso. A ordem era simples, vai e fala que vai chover. Mas Elias, por conta da situação, por conta do momento, compra uma briga para si que não era a briga dele. Ele não estava ali para isso. E quantas vezes nós nos vemos nessa situação? Querendo resolver todos os problemas da vida. Não vivam o estilo de vida, irmão, de que você tem que produzir 3.000 peças em 24 horas. 3.000 pedidos. Quem estava no cinema vai entender. Existem momentos, sim, mas esse não deve ser o estilo de vida de um cristão, de um filho de Deus, de um discípulo de Cristo. Então, às vezes, nós sofremos porque na força do nosso braço, nós queremos mudar o nosso cônjuge. Queremos que ele se converta. E que ele, muitas vezes, seja mais crente do que nós mesmos. E a gente fica tentando na força do braço mudar. Eu já vi muitas esposas falar assim, agora que ele casou, ele vai ter que mudar. Nem que seja, não importa o que eu vou fazer, nem que eu tenha que deixar ele 6 meses sem intimidade, mas ele vai mudar. E aí começa a queda de braço, a luta na força do braço. Onde Deus não tem nada a ver, você lutando contra os profetas de Baal, sem Deus falar assim, o que você está fazendo, filho? Não mandei você fazer isso. Às vezes você querendo enfiar Jesus goela abaixo na vida dos seus filhos, ao invés de orar. Você fica forçando uma situação porque você acha que você dá conta, você acha que você consegue, porque você acha que Deus está demorando, porque você acha que Deus não vai fazer.
E aí você tenta na força do seu braço. E à medida que você vai tentando resolver os problemas da sua casa, da sua família, do seu ministério, da sua empresa, carregar o mundo nas costas, chega uma hora que você cansa. Chega uma hora que você desfalece. E essa é a realidade de muitos de nós. Por isso nós, que vivemos, como o pastor Ricardo diz, nessa sociedade do desempenho, nessa sociedade da performance, o resultado final é cansaço, fadiga, sobrecarga emocional. Porque você quer mostrar para todos, você quer fazer tudo para mostrar para todos o quanto você é bom, o quanto você é eficiente, o quanto você é competente. E aí você pode postar no Facebook, você pode postar no Instagram, as suas conquistas. Nada de errado com isso. Mas a que custo isso? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que é a alma? Mente, vontade e emoções. Está muito bem, pastor, eu entendi. É isso que muitas vezes nós vivemos. Esse é o estilo de vida que muitas vezes parece inevitável para nós. Então, eu queria dar algumas dicas, alguns conselhos para você vencer a exaustão. Para você passar vitorioso por esse período de burnout, de apatia espiritual. Deixa eu dar algumas dicas, porque nós podemos viver essa vida de duas maneiras. Nós podemos ser dois tipos de crente, de filho de Deus, ou dois tipos de igreja. Então deixa eu ilustrar para você aqui entender. Você pode ser um crente moinho ou um crente ventilador. Nós podemos ser uma igreja moinho ou nós podemos ser uma igreja ventilador. Qual que é a diferença? Quem tem o mínimo de conhecimento de mecânica vai saber que há uma diferença entre força motriz e força motor. No moinho a força é motriz. Por quê? Porque ela é movida pelo vento. É o vento que, independente do lado, independente da direção, ao bater nas hélices do moinho, vai gerar energia. Vai gerar força, vai gerar potência. Esse é o moinho, é movido pelo vento. Ou você pode ser um crente, ou podemos ser uma igreja ventilador. Aí é a força motor. Aí é o contrário. Enquanto o moinho, ao receber a força do vento, gera energia, o ventilador, para gerar o vento, ele gasta energia. E quantas as vezes nós não estamos vivendo assim, como um ventilador, empenhando o esforço da nossa alma para gerar vento, para gerar mover, para gerar multiplicação, para gerar crescimento, para gerar resultado. Enquanto Deus está dizendo, eu sou o vento, é eu que bato e gero em você energia, ao invés de você ficar se matando para gerar o vento, para gerar o mover. Então, que nós entendamos isso da parte de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o desejo de Deus é soprar sobre você hoje. E você que está tendo a sua energia roubada, não, agora você vai gerar energia. Energia do Espírito, força do Espírito, vida do Espírito, vigor do Espírito. E aí você não vai precisar se esforçar, porque não é você que esforça, é o vento que te conduz, o vento do Espírito. E aí nós não nos cansaremos mais, nós não nos afadigaremos mais. Quem está me entendendo, diga amém. Vira para o irmão do lado e fala, seja um moinho e não um ventilador. Dicas práticas que a Bíblia nos ensina e que eu tenho aprendido a praticar no decorrer da minha vida. Porque eu sou como você, irmãos, eu também passo por esses momentos. Então eu olho para a palavra de Deus e vejo orientações claras de como vencer esses momentos na nossa vida. E é para você colocar em prática nesses dias que nós estamos em jejum e oração. Primeira coisa, Êxodo 17, 10. Lembra dos amalequitas que eu falei? De como eles perseguiam o povo e alcançavam aqueles que estavam cansados? Olha a orientação de Deus para Moisés. Olha o que Moisés estava fazendo enquanto o povo estava guerreando contra os amalequitas, contra a alma, contra a carne. Êxodo 17, 10, aliás.
Êxodo 17:10. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram a um alto da colina. Enquanto Moisés mantinha suas mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, a primeira dica para passarmos por esse momento é algo que a grande maioria de nós não quer mais fazer, ou que já perdeu a prática, que é oração. Você estava ontem no cinema, você viu a importância da oração e o quanto isso é poderoso. Então, a maneira que Israel vencia os amalequitas, a carne, a alma, era levantando as mãos. E é interessante porque quando ele não conseguia levantar as mãos e se cansava, os seus ajudantes vinham, pegavam cada um no braço e levantava, Arão e Hur. E levantavam as suas mãos, dizendo: Moisés, você não pode parar de orar. Você não pode parar de interceder. Você não pode parar de suplicar ao Senhor. Porque enquanto você parar, a carne vai prevalecer. Enquanto você parar, a alma vai se manifestar. Enquanto você para, os amalequitas nos destroem. Esse é o cenário. Então ore, irmãos. Ore ao Senhor. Mesmo quando não quer orar. Mesmo quando não tem disposição física para orar. Não existe arma mais poderosa em toda e qualquer situação que você esteja vivendo na sua vida do que a oração, irmãos. Mas Satanás tem roubado o nosso poder de oração. Satanás tem trazido peso e opressão para que não levantemos as nossas mãos em oração e clamor a Deus e prevalecemos contra nós mesmos. Levantar as mãos é orar. E orar aqui é colocar diante de Deus, conforme está escrito em Filipenses 4:6. E orar aqui é inclusive você pedir ajuda quando não consegue orar sozinho. Porque às vezes eu sei que é difícil orar sozinho. Por isso que nós estabelecemos o relógio de oração, para que ninguém ore sozinho, mas oremos em grupo, uns pelos outros. Porque às vezes você não tem força, você está desfalecido, mas o irmão vai pegar do seu lado em oração, vai levantar as suas mãos, e você vai prevalecer diante disso. Diante dessa situação. Então, tenha do seu lado nesses dias um Arão e um Hur que vai te ajudar a orar. E não seja orgulhoso, peça oração. Eu peço oração. E eu recebi oração. E quando recebo a oração dos irmãos, me sinto tão fortalecido, irmãos, tão encorajado, tão revigorado, porque a oração tem esse poder. E a oração tem esse poder não só porque ela é poderosa em si no sobrenatural, mas quando você está sobrecarregado e você ora, você coloca para fora. Você vomita diante de Deus. E quando você vomita diante de Deus, você tem uma sensação de leveza espiritual e emocional. Há cura imediata, alívio imediato, há descanso imediato quando você ora. É isso que diz Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantas vezes eu me senti ansioso, preocupado, tenso, e eu somente cheguei para orar diante do Senhor, colocando aquela situação, entregando aquela situação, tirando aquele fardo e colocando aos pés do Senhor, e alívio imediato veio sobre a minha vida. Descanso imediato veio sobre a minha vida. Mas às vezes nós estamos tão cansados, e aí nós cometemos o erro que é o que Satanás mais quer. Não orar. Fazer qualquer outra coisa, menos orar. Pense nisso, irmãos. A oração, ela é poderosa. Quando Jesus estava no Getsêmani, debaixo de pressão, debaixo de opressão, debaixo de exaustão, a coisa que ele fez foi orar. Orar. Ele pediu ajuda dos discípulos. E os discípulos não o ajudaram a orar. Ele queria que, assim como Moisés, os discípulos segurassem as suas mãos e os ajudassem a orar. Porque ele sabia que só através da oração ele poderia passar por aquela situação de exaustão da alma, de opressão, de burnout. A pressão psicológica na alma de Jesus foi tão forte que o texto diz que o seu corpo manifestou isso. E ele começou a suar sangue. Mas Jesus não deixou de orar. Aliás, foi a única coisa que ele fez, foi orar.
2 Samuel capítulo 30 fala de Davi, quando ele perdeu uma grande batalha, e se colocou diante dos seus homens, da sua liderança, e os homens estavam tão aflitos, tão exaustos, tão oprimidos, que o texto diz que queriam matar Davi. E aí Davi sentiu-se tão mal com aquilo. O texto diz que ele chorou até não aguentar mais. Quem já passou por circunstâncias assim na vida? Que você ajoelha e você não ora, mas você chora. Você só sabe chorar. E parece que você vai desmaiar diante da luta, da dificuldade, da aflição. E o que Davi fez naquele momento? Pediu a estola sacerdotal ao profeta e se colocou diante do Senhor em oração. O que Satanás mais vai trabalhar nas nossas vidas é que nós não tenhamos momentos para orar, para levantar as nossas mãos, para buscar ao Senhor. Mas é isso que devemos fazer. Faça isso e depois você me fala. Um outro exemplo do que eu devo fazer nesses momentos difíceis está em Joel 3:10. Joel 3:10. Confesse o que a palavra de Deus diz. Em momentos de luta, na sua vida, não olhe para dentro e não fale o que você está sentindo. Não fale nem o que você está vendo. Fale o que a palavra de Deus diz. Olha o que ele diz. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, eu sou um guerreiro. Aleluia. Diga ao fraco, em outras traduções, eu sou forte. Não sou forte em mim mesmo, porque eu estou me sentindo fraco, mas eu sou forte no Senhor. A palavra de Deus ainda nos orienta e diz assim, quando estou fraco, diz Paulo, aí é que estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Talvez você está se sentindo fraco emocionalmente, exausto, no limite. Esse é o melhor momento para Deus manifestar o seu poder, a sua graça. E você precisa declarar isso diante de Deus. Porque quando você confessar a palavra de Deus, ela vai se tornar uma realidade na sua vida. E você vai ver que com o seu espírito você está falando para a sua alma, dizendo, aquieta a alma, cala-te dentro de mim. Enquanto você está dizendo que eu sou fraco, eu digo, no meu espírito eu sou forte. O Senhor é a minha força. A postura espiritual vai influenciar, a postura emocional, o sentimento, aquilo que você está vivendo na sua alma. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Todos nós passamos por momentos de fraqueza. E o momento de fraqueza é a oportunidade para que Deus manifeste o seu poder. Deus não vai manifestar o seu poder quando você estiver forte, capaz, suficiente. Não, é quando você está fraco. É quando você está fraco que Deus manifesta o poder. Quem está me entendendo, diga amém. Neemias também me mostra uma coisa interessante para fazer nesses momentos. Neemias capítulo 8, 9 e 10. Neemias 8, 9 e 10. Para que passamos por esses momentos de luta, de cansaço, de exaustão da alma, medite nas grandezas de Deus. Medite naquilo que Deus tem feito na sua vida, irmãos. Nós oramos aqui dando graças a Deus por tudo que o Senhor já tem feito. Porque nesses momentos de dificuldade, de luta, nós tendemos a ficar lembrando as próprias feridas, a ficar com um sentimento de autopiedade. Ah, eu sou um coitadinho, Deus esqueceu de mim, ninguém liga para mim. Mas Neemias vai falar algo poderoso a respeito disso, ele vai dizer assim, Neemias 8, 9 e 10, se puder projetar. Neemias Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote, e os escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor. Quando fala consagrado, porque eles estavam de jejum, ao nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando
enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é o que nos fortalece. Então, quando estamos nesses momentos, nós estamos cansados, estamos tristes, afadigados. A tendência nesses momentos é olhar para aquilo que Deus ainda não nos deu. É para aquilo que Deus ainda não fez. É olhar para a vida do outro, do Instagram, do Facebook, e falar assim, como ele é abençoado e eu sou um coitadinho aqui. E Neemias está dizendo para o povo, no momento de luta, de tristeza, de dificuldade, olha assim, vão, comam, beba e se alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É quando você está sentindo cansado, que você coloca lá em nome de Jesus, uma pisadinha gospel para alegrar sua alma. Um louvor que mexe com a sua alma e levanta você. Aí você está para baixo. Aí você está triste. Aí você está na fossa. Aí para ajudar mais ainda, o que você faz? Infelizmente. Coloca um Renato Russo para ouvir. O Amado Batista. Meu irmão, você está cavando a sua cova. Você já não está bem. E você precisa lutar contra os seus sentimentos, contra a sua alma. Olhe para aquilo que Deus tem feito na sua vida e dê graças. Louve a Deus pelo que Ele já fez, irmãos. E você vai ver o quanto isso é revigorante, o quanto isso é poderoso. Sabe quando você está se sentindo mal e você fala assim, eu estou precisando de ajuda. Alguém me socorre. Alguém levanta a minha mão. Sabe o que você tem que fazer? Vai lá na célula, junta com a tia do Kids lá, fala assim, eu vim aqui ajudar hoje. O que eu posso fazer? Pede para o seu líder de célula. Vai lá no seu ministério. E não se afasta, não se distancia, não fica como aquele que está precisando receber algo. Não, vai você fazer algo. E você vai ver que à medida que você fizer, a sua alma vai ser levantada. Porque quando fazemos o bem para o próximo, nosso cérebro libera um hormônio do prazer, ocitocina. Isso traz alegria para a nossa alma. Então é momento de você olhar para aquilo que Deus já fez. Quando eu estou assim, meio borocochô, meio para baixo, né? Como diz o goiano, né? Quando eu acordo com a mãe atrás do toco, aí o que eu faço, irmãos? Eu procuro ficar num lugar onde eu posso orar tranquilo e agradecer a Deus. E aí eu procuro caminhar em meio à natureza. É uma prática minha, se você quiser, você faz também. Eu procuro caminhar em meio à natureza, porque eu gosto de ver a natureza. Porque olhar para a natureza eu vejo a grandeza, a bondade, a perfeição de Deus. E eu começo a agradecer por aquilo que o Senhor já tem feito na minha vida. Rapidamente o meu espírito se revigora, rapidamente a minha alma se renova, rapidamente eu me fortaleço. E não dou lugar mais a esse espírito de tristeza. Mas o que nós temos visto, infelizmente, é muitos crentes, eles são salvos. Mas às vezes estão olhando só para a circunstância, estão olhando para a grama do vizinho que é mais verde, ou parece que é mais verde, porque lá o Photoshop é melhor. E não se alegram mais com o que Deus está fazendo na sua vida. Irmão, quantos crentes não têm mais alegria da salvação, pastor Ricardo? São crentes, são salvos, o Espírito de Deus habita nele. Tem promessas de eternas sobre a vida dele, mas eles não se alegram mais da salvação do Senhor. Eles não se alegram mais da obra do Espírito Santo fazendo na vida deles. E cada vez mais, eles vão mergulhando nesse ciclo vicioso de depressão, de exaustão. Não existe nada melhor e nada maior que a eternidade, irmãos. Não se engane, não existe nada melhor do que a eternidade e nada maior. Você vai ver que quando você fizer isso, sua alma vai ser fortalecida e você vai se alegrar. Ainda Isaías também nos dá uma dica importante do que fazer nesses momentos. Isaías 40, verso 28. 40, 28. Ou é 30, 28?
É isso mesmo. 40, 28. Obrigado. Diz assim: não sabe, não ouviste, que o Senhor Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não pode esquadrinhar o entendimento? Faz forte o cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quando você estiver nesse momento de exaustão, de luta, na noite escura da alma, sabe o que você tem que fazer? Aquieta. Aquieta. Acalma. Como o pastor falou semana passada, silencia. Desliga tudo. Faz calar as vozes que estão ao seu redor. Faz calar as vozes que estão dentro de você. Sabe, parece que às vezes você está como aquele trem que descarrilhou. E você vai atropelando tudo e você vai atropelando todos. Porque você está exausto de alma. Não é assim quando você está cansado da vida, cansado de tudo, cansado de todos? Você chega em casa, o cachorro vai lá, doido para te dar um carinho, você dá logo uma bicuda nele. Se a esposa falar alguma coisa então, e o filho chega e sai para lá, moleque. Você vai atropelando tudo. E por causa da exaustão da sua alma, porque o seu estado emocional, espiritual não está bem, as pessoas que estão ao seu lado sofrem. As pessoas que te amam sofrem. E às vezes a sua esposa tem que falar para você igual a viúva negra fala com o Hulk, né? Viu? Coloca a mão assim, calma, já vai anoitecer. O sol já vai se pôr, calma. E às vezes o Espírito Santo faz isso conosco. Porque você se tornou um monstro, sem controle, sem limites, sem filtros. Você não está bem na sua alma, você não está bem espiritualmente. E o Espírito está dizendo, calma, quieta, já vai, como é que é? O sol já vai se pôr. E o que Isaías está dizendo, que o Senhor está falando aqui através de Isaías, é quieta, calma, espera. Os que esperam no Senhor. O que espera no Senhor? Esperar o que, irmãos? Esperar é descansar. Esperar é parar. Você está naquela correria, na agitação da vida. E o Senhor fala, espera. E às vezes alguém vem e coloca uma cadeira para você, olha, espera aqui o dentista, espera aqui o médico. Enquanto você espera, o que você faz? Você descansa. Enquanto você espera, você descansa. O que o Senhor está dizendo, olha, enquanto você descansa, eu vou renovar as suas forças. Enquanto você espera, eu renovo as suas forças. Então não para com isso. Para de tomar decisões quando você não está bem. Para de querer fazer mais coisas quando você não está bem, irmão. É hora de você aquietar a sua alma. E de você esperar no Senhor. E enquanto você espera, o que você faz? Você descansa. Enquanto você espera, o que você faz? Você se alimenta. O Senhor fala, quieta, espera, senta, eu vou te alimentar. É Elias na caverna. E o anjo chegando e fala assim, eu vou te dar pão e água. Enquanto você está esperando aqui, o que Deus, as próximas orientações, o propósito de Deus, eu vou alimentar você, que você precisa ser curado, você precisa ser sarado, você precisa ser renovado. Então, enquanto você espera, você descansa e você se alimenta. Você para ouvir. Você vive uma agitação, uma correria, que você não para ouvir. Às vezes Deus está gritando no seu ouvido, você não está ouvindo o que o Espírito está falando, você não para. Então aprenda isso, a descansar no Senhor. Esperar é descansar no Senhor. Não tome decisões, não haja, não faça nada enquanto você não estiver bem. Espera ser restaurado, espera ser renovado. Quem está me entendendo, diga amém. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus.
Já estou encerrando. O Senhor tem descanso para nós, irmãos. O Senhor tem alívio para a nossa alma. O Senhor tem alegria. O Senhor tem repouso para você que está caminhando num deserto de sequidão, que você tem necessidades na sua alma. O Senhor tem suprimento para você. O Senhor tem alívio. O Senhor tem paz para você, meu irmão. Deus poderoso. Isaías 28, para encerrar. Isaías 28. Enquanto os irmãos do louvor se preparam, quero que você prepare o seu coração para receber do Senhor. Receber bálsamo, receber mel, receber um óleo fresco, receber água da vida. Isaías 28, 11. O texto de Deus diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas muitos não quiseram ouvir. O Senhor tem descanso para mim e para você. O Senhor tem refrigério para mim e para você. Aliás, esse é o estilo de vida que Ele tem para nós. De refrigério e de descanso, de prazer. Deus não te deu um ministério para te matar não, irmão. Deus não te deu a tua família para te matar não. Deus não te deu um propósito para te matar não. Ele quer que você viva no descanso. Ele quer que você viva no refrigério. E eu quero que você abra o seu coração nesse instante. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor o que você está sentindo. Fala para o Senhor o que há na sua alma. Se você não puder falar, chore. Resmungue tão somente. Se você não puder falar, deixe que o Espírito fale por você. Mas eu quero te dar um tempo agora, para que enquanto nós adoramos, você ore. Esse é o seu tempo com o Senhor. Para que você abra o seu coração e deixe o Senhor renovar. Para que o Senhor, com o Espírito, com essa água, venha germinar essa palavra no seu coração. Adoremos ao Senhor. Enquanto isso, ore ao Senhor.